Esta manhã em Lucas, capítulo de número 5, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de número 17 ao versículo de número 19. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17 ao 19. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Estes procuravam fazê-lo entrar para pô-lo diante dele, e não achando por onde o pusessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. Eu quero falar nessa manhã sobre movidos para dentro da casa. Meus irmãos, nós estamos diante de um evangelho rico, um evangelho que traz a inspiração do Espírito de Deus na vida de Lucas, o evangelista, um doutor. E este Lucas, o médico amado, quando ele vem falar acerca do ministério de Cristo, no capítulo 5, o ministério missionário de Jesus, ele começa a montar o seu colégio apostólico em Lucas 5, em Marcos 3:13, Jesus, ele, desde quando iniciou o seu ministério aqui, logo após ser batizado no Jordão, conforme Lucas capítulo 4, por seu primo João Batista, Jesus agora começa a chamar aqueles que a sociedade o rejeitava, conforme Marcos capítulo 3, versículo 13, e chamou para si quem ele queria. Mas Jesus, ele tinha o prazer de cumprir o seu ministério missionário aqui na terra. E desde quando Jesus, ele soube da morte de João Batista, conforme Mateus capítulo 4, versículo 12 e 13, Jesus deixa Nazaré. Quando Jesus deixa Nazaré, a Bíblia diz que Jesus agora vai para os confins de Zebulon e Naftali. Naquele momento, Jesus estava à procura de um ambiente para morar. E alguns historiadores vão dizer que Jesus, quando chama Pedro, conforme Lucas capítulo 5, Pedro empresta o barco dele para Jesus. Mas alguns eruditos vão dizer que Pedro tinha uma casa, e esta casa, ela tinha vários cômodos ali. E Pedro não só empresta o barco para Jesus, mas também empresta uma parte desta casa para que Jesus residisse ali aonde ele estava. Porque quando olhamos Marcos capítulo 2, a Bíblia diz: e sabendo ele que Pedro estava na casa. Então esta casa grande que Pedro tinha, ele vai ceder um anexo desta casa para Jesus morar. E é dentro deste lugar, é dentro desta casa, que Lucas capítulo de número 5, ao versículo 17 e 19, Lucas vai começar mostrando que Jesus estava dentro desta casa no versículo 17. Mas no versículo 1 a Bíblia diz que uma grande multidão o seguia. E esta multidão é diferente da multidão de João 6, que seguia Jesus pelos milagres e maravilhas que ele operava. A multidão do capítulo 5 do Evangelho de Lucas, o versículo 1, é diferente da multidão do capítulo de número 10 do Evangelho de Marcos, que uma grande multidão entrou em Jericó com Jesus por causa dos milagres que ele fazia. A multidão do capítulo 5, versículo 1,
ela está seguindo a Jesus por causa da palavra. E é diante desta cena de Jesus, marcando uma geração pelo poder da palavra, é que Jesus agora resolve no versículo 17 fazer aquilo que sempre costumava fazer: ensinar. Porque o ministério de Jesus não é centralizado somente em cura, porque Jesus mais ensinou, mais pregou do que curou. A prova mais real é que Marcos capítulo 9 e Marcos capítulo 10, a Bíblia diz que Jesus cura o cego. Mas antes de Jesus curar o cego, no capítulo 9 de Marcos, Jesus ensina para Tiago e para João que aqueles que desejavam ser grande precisavam primeiro ser pequeno, precisaram primeiro ser servos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Então o ministério de Jesus é baseado em ensino, muito mais do que cura e milagre. Porque em Mateus capítulo de número 21, versículo 23, a Bíblia diz que, e chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando. João capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz que, mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. João capítulo 8, versículo 2, e pela manhã cedo, tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. João capítulo 6, versículo 68. Jesus logo após liberar uma palavra dura para o povo vira as costas e vai embora. Mas quando ele olha para os discípulos, a Bíblia diz que ele, olhando para os discípulos, ele diz: e vocês que andam comigo, que compartilham do pão comigo, por que vocês não vão embora também? O mais improvável, Pedro, abre a boca e vai dizer: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Então Jesus mais ensinou, pregou do que curou. É por isso que Jesus está dentro desta casa, pastor Edmilson, e Jesus está pregando e ensinando. O ministério de Jesus é atraído à multidão, não por causa dos milagres, não porque levantou paralítico, não porque fez cego enxergar, não porque fez morto voltar à vida. Pelo contrário, o que atraía a multidão para onde Jesus estava era o que Jesus pregava, era o que Jesus ensinava. A prova mais real é que Jesus está dentro desta casa, Jesus está dentro deste anexo, e Jesus começa a pregar, e a multidão é atraída para dentro da casa, não porque tem alguém de nome lá dentro, não porque tem alguém conhecido lá dentro, pelo contrário, eles são atraídos, primeiro, porque Jesus está na casa. Segundo, porque Jesus está pregando e ensinando a palavra. E dentro deste ambiente, o povo vai enchendo o ambiente. As multidões vão tomando conta do lado de fora. Não tem como mais sair quem está dentro, e nem tem como entrar quem está do lado de fora. Porque o ambiente está tomado pelas pessoas. A multidão está aglomerada do lado de fora e do lado de dentro da casa. Primeiro, porque Jesus está lá dentro. Segundo, porque Jesus está pregando e ensinando a palavra. O que é lindo aqui é que não só a multidão está dentro desta casa, não só a multidão está do lado de fora da casa, mas também Lucas vai ser tão categórico, tão direto, e vai dizer que tem fariseus e doutores da lei ali dentro. A cúpula, a nata religiosa, os fariseus e doutores da lei, que vinham de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. A Bíblia Roma BKJ de Estudo vai dizer que estes fariseus e os doutores da lei não estavam ali dentro da casa simplesmente porque queriam aprender com Jesus.
Eles não estavam dentro da casa porque simplesmente foram motivados a estar diante de Jesus. Pelo contrário, eles estavam ali, primeiro, para observar o que Jesus pregava e ensinava. Mas Lucas não diz que Jesus para de pregar porque fariseu e doutor da lei está na casa. Jesus não para de fazer o que ele está fazendo bem feito porque fariseu e doutor da lei está na mesma casa. Jesus não para de fazer o que ele foi chamado para fazer, para cumprir, porque tem um grupo contra dentro da casa. Jesus continua pregando, independente deles estarem ali ou não. Jesus não vai parar de ensinar e de pregar porque tem alguém que não gosta da mensagem de Jesus. Jesus não para de fazer o que ele foi chamado para fazer e o que ele veio fazer aqui porque tem alguém que não está se agradando com o que Jesus faz. Porque lugar, pastor Edmilson, de fariseu e doutor da lei não é em uma simples casa. Doutor da lei e fariseu é da elite. Lugar de doutor e fariseu é dentro da sinagoga. Então qual é o intuito dos fariseus e doutores da lei estarem agora dentro do mesmo ambiente que Jesus está, pregando e ensinando? E pior, dentro de uma casa simples. Não é outra coisa, é que eles precisavam observar o que Jesus pregava e ensinava. Porque eles não precisam falar nada diante de Jesus, mas Jesus sabe quem é quem dentro da casa. Eles não precisam gritar que estão contra Jesus na casa. Eles não precisam colocar uma letra escrita, uma palavra escrita na sua testa, que eles estão ali apenas para observar o culto e observar o que Jesus está pregando, ponto, vírgula por vírgula. Porque Jesus sabe quem é quem dentro da casa. Diante dos homens a gente usa máscara, a gente consegue ocultar alguma coisa, mas duvido ocultar alguma coisa diante da presença de Jesus na casa. Jesus está na casa, pregando, ensinando, e dentro a multidão, do lado de fora a multidão, e no meio da casa fariseus e doutores da lei. Fariseu e doutor da lei não gosta de ouvir ninguém. Eles gostam de ensinar o que eles bem pensam em ensinar. E detalhe, eles não foram para casa para adorar, nem para aprender com Jesus, mas para observar. Segundo, colocar defeito na casa. E o que Jesus ensinava. Fariseu e doutor da lei não sai de casa com o intuito de adorar, mas sim de observar. Fariseu e doutor da lei não tem prazer em cultuar com Jesus. Ele tem prazer em julgar a vida alheia e de alguém. Ele tem prazer de manchar a conduta de alguém. Mas Jesus sabe quem é quem dentro da casa. Enquanto os doutores da lei estão ali, os fariseus estão ali, a Bíblia, Lucas é tão terrível que ele vai abrir um espaço na parte B do versículo 17 do capítulo 5 de Lucas, e olha o que Lucas vai dizer: a virtude do Senhor. Ou em outra tradução, conforme a Bíblia BKJ Roma diz tudo, é o poder do Senhor. Estava com ele. Porque a palavra virtude aparece aqui. É porque a palavra virtude já traz o seu significado. É poder. Lembra de quando Jesus está diante da multidão e vem uma mulher padecendo. Marcos vai dizer que ela está padecendo há 12 anos de uma grande enfermidade. E ela veio por detrás de Jesus e tocou nas vestes, na orla dos vestidos de Jesus. E a Bíblia vai dizer que quando ela toca, Jesus para e diz: alguém me tocou. Os discípulos olham para Jesus e dizem: Senhor, a multidão te toca, a multidão te oprime. E como dizes que alguém me tocou? Jesus abre a boca e Jesus vai dizer:
é porque de mim saiu virtude. O que é virtude, Elias? Poder. O que é virtude, Elias? É graça. O que é virtude, Elias? É a presença. É por isso que, independente de quem não gosta de lhe ouvir, a virtude está com ele. Deixa eu abrir um parênteses aqui para a sua vida que está me assistindo. Independente de quem não goste de você cantando, de você fazendo, de você trabalhando, olha como o texto do versículo 17 termina: a virtude do Senhor estava com ele, ou sobre ele. Existem pessoas que dizem, mas eu não gosto dela. Aí Lucas já termina dizendo, a virtude do Senhor estava sobre. Mas eu não gosto dela, não suporto ela, e ele não desce aqui de jeito nenhum. Mas olha como o texto termina: a virtude do Senhor estava com ele. O problema não é o jeito que você veste. O problema não é a forma que você se comporta. O problema não é o teu caráter que incomoda as pessoas, é a virtude. Pois o que incomoda algumas pessoas não é o pregar de alguém, não é o cantar de alguém, não é o viver de alguém, é a virtude, é a graça, é a presença de Deus sobre a nossa vida. Porque só virtude incomoda. Lucas capítulo 4, Jesus senta na cadeira proibida. E Jesus agora vai abrir os escritos do profeta Isaías, e olha o que Jesus vai dizer: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e Ele me ungiu. Isso é o que? Virtude, poder, é graça, presença. Imediatamente o incômodo acontece dentro. Os homens tentam matar a Jesus, colocar Jesus para fora. E sabe o que Jesus faz? Ele vai falar aquilo que a gente sempre fala: não há profeta sem honra senão na sua própria terra ou na sua própria casa. O que Jesus está dizendo não é que o profeta não tenha honra, ele tem honra. O problema são as pessoas que estão dentro da casa, que não suporta ver nele, ver nela a graça, a virtude de Deus sobre a vida dela. Deixa eu abrir um parênteses para a sua vida. Independente de quem não aceita a sua forma de cantar, de viver, de servir a Deus, a virtude incomoda e revela quem é contra e quem é do lado dentro da casa. É por isso que tem gente que diz que não gosta da sua cara, não suporta o seu jeito. O problema não é o jeito que incomoda, é a graça, é a presença, é a unção de Deus sobre a nossa vida. Porque só a virtude destaca o homem. Daniel capítulo 6, Dário pensou, versículo 1 do livro do profeta Daniel, no capítulo 6, Dário pensou em estabelecer Daniel sobre 120 ali, e imediatamente o texto já vai liberar o porquê Daniel se destacou. A Bíblia diz, e ele tinha o Espírito excelente sobre ele. Porque só a virtude nos faz brilhar diante das calúnias. Atos capítulo 7, dentro do julgamento, Estevão vai pregar de Abraão até aquele dia, e vai mostrar que ele não é contra nem a lei, nem contra Moisés, e nem contra o templo. E quando os homens rangiam o dente contra Estevão, a Bíblia diz que eles olharam fixamente para Estevão. E ele diz, está brilhando o rosto desse camarada. Que negócio é esse? Parece que o rosto dele é semelhante de um anjo. Não é, é a graça de Deus sobre a vida dele. O problema de algumas pessoas não é não suportar você, é não acreditar na graça, na virtude de Deus sobre a sua vida. Não é o meu vestir que incomoda, pastor. Não é o seu caráter que incomoda apenas. É a virtude do Pai, a virtude do Filho, a virtude do Espírito Santo sobre a vida de quem Ele chamou dentro da casa. A prova mais real
é que os homens se incomodam com o que Jesus prega e com o que Jesus ensina. Mas Jesus não para de pregar e de fazer e de cumprir o que ele foi chamado por causa de alguém que não gosta. Lembra de quando foi lá Sanbalate e Tobias e Neemias? Manda um recado para eles. Fala para eles que eu estou numa grande obra. A virtude está sobre mim e não vou parar de fazer o que eu faço. Eu não vou parar de fazer o que eu fui chamado. Eu não vou parar de cumprir o que eu fui estabelecido para cumprir. E você pode, digite aí no chat mesmo: eu não vou parar. Independente de quem não gosta, de quem não aceite, eu tenho uma resposta para dar para eles. A virtude dele, a virtude do Pai, a virtude do Filho, a virtude do bendito Espírito está sobre mim. A virtude do Senhor estava com ele ou sobre ele. Os fariseus e doutores da lei não revelam. Eles não dizem nada. Lucas não revela que eles falam alguma coisa. Mas existe algo aqui que se chama revelação de Deus. Os fariseus e doutores da lei não dizem uma vírgula, mas Jesus sabe quem é quem dentro da casa. E Jesus sabe que os doutores da lei, os fariseus, não estão ali apenas para aprender, para adorar. Pelo contrário, fariseu e doutor da lei só veio colocar defeito no culto, dizer que não está gostando, dizer que não aceita, dizer que não poderia assim. Mas Jesus não para de fazer o que ele veio fazer, por causa de A, de B, de C, de D, independente. Jesus continua pregando, Jesus continua fazendo, e Jesus nos ensina que os inimigos ali do ministério de Jesus, fariseus e doutores da lei, não estão ali apenas para aprender ou para adorar. Eles não precisavam dizer uma vírgula, mas Jesus sabe quem é quem dentro da casa. Eles não precisaram falar nada. Mas existe algo que Jesus é. Quando perguntaram para Jesus: mostra-nos o Pai, Jesus vai abrir a boca e vai dizer: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Então isso aqui é a união hipostática de Cristo. Ele é 100% homem, 100% Deus. Como homem, Jesus teve sede no Calvário. Como Deus, ele perdoou pagando o preço da morte com sangue precioso e carmesim. E a Bíblia diz que comprou para si tribo, raça, cor, nação. Como homem, Jesus chorou diante do sepulcro de Lázaro. Mas como Deus, ele olhou para o sepulcro e chamou pelo nome, disse: Lázaro, vem para fora. Como homem, Jesus dormiu na popa do barco. Mas como Deus, ele levantou-se e deu ordem: cala-te, mar, aquieta-te, vento. Como um homem, Jesus foi traído, conforme João capítulo 13, por Judas. Mas como Deus, ele olhou para Judas e disse: amigo, só eu posso te perdoar. Por que vieste? Como homem, Jesus chorou e orou no monte. Mas como Deus, na quarta vigília da noite, Jesus vem andando por cima das águas e ainda ensina sobre a fé. Como homem, Jesus se sentiu sozinho na cruz, mas como Deus, como Senhor, como soberano, ele na cruz esmagou a cabeça da serpente. Então ele, como Deus aqui, ele consegue ver o que ninguém na casa, pastor Edmilson, está vendo. Ele sabe que o rosto dos fariseus e doutores da lei estão igual de todo mundo. Mas ele sabe quem é quem, tanto por fora como por dentro. Eles não precisam falar, mas o coração revela quem é quem dentro da casa. Eu estou sentindo a graça do meu amigo Espírito Santo aqui.
Jesus não para, pastor Edmilson. Tem caluniadores, mas Jesus continua fazendo. Tem criticadores, mas Jesus continua fazendo. Independente de quem não goste de Jesus, não aceite Jesus, Ele continua fazendo. Independente de quem não gosta ou de quem goste, Jesus continua fazendo. E Jesus fazendo tudo aquilo, Lucas vai encerrar dizendo que a virtude está com Ele, a graça está com Ele, a presença está com Ele. Mas encerrando esse cenário dentro de uma casa de ensino, Lucas, no versículo 18, Lucas vai dizer: e eis que uns homens, Marcos vai dizer 4 homens, ou alguns homens, uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. É aqui que as coisas começam a mudar dentro deste cenário da casa. Porque agora a Bíblia está revelando o que está acontecendo dentro da casa, e a Bíblia vai revelar o que está acontecendo fora da casa. Versículo 17 é um cenário de ensino e de revelação dentro da casa. Versículo 18 é um cenário de revelação do que está acontecendo na vida de alguém fora da casa. A multidão que passou para ir até Cafarnaum, para os ensinos de Jesus, não parou para estender a mão para aquele que estava no meio do trajeto, para dentro da casa. Mas vem 4 homens, e Lucas destaca: alguns homens, ou 4 homens, estão indo para este mesmo lugar. Este lugar de ensino, este lugar de encontro com Jesus, eles estão indo para aquele mesmo lugar. Mas o que é lindo aqui no texto é que estes homens têm tudo para passar direto, como a multidão passou. Porque aqueles que passaram na vida desse homem não pararam, não estenderam a mão. Porque esses 4 homens têm tudo para passar direto também. Tem tudo para fazer o que eles querem fazer dentro da casa. Eles têm que ir também para dentro daquele cenário de ensino, de revelação e de encontro com Jesus. Mas Lucas vai dizer, versículo 18, parte A: e eis que uns homens transportaram. Dá a entender que os homens pararam ali, porque a multidão que passou viu, mas não estendeu a mão. A multidão olhou, viu, mas não estendeu a mão. Por que, Elias? Porque Jesus é especialista em colocar falsas amizades para fora e trazer amizade de verdade para dentro da casa. Eu vou dizer isso de novo. Jesus é especialista em colocar falsas amizades para fora e trazer pessoas verdadeiras para nos conduzir para o propósito. É por isso que quando Jesus chegou na casa de Jairo, está lá as carpideiras chorando, ou fingindo que chorava. Jesus chega e diz: vai todo mundo para fora, porque só Jesus sabe colocar gente falsificada e mascarada para fora da casa. E eu tenho um negócio para dizer: Jesus vai limpar essas falsas amizades da vida de alguém e vai trazer gente de caráter, cheia da presença, para nos conduzir para o propósito de encontro com Jesus. Porque amigo de verdade, amizade verdadeira, ela não nasce na balada, ela não nasce na mesa de um bar, ela não nasce numa boca de fumo. Uma amizade verdadeira te aproxima do propósito, te aproxima do dono do propósito, do próprio Cristo. É por isso que, se for preciso ir os 3 para a fornalha, vai nós 3, mas nós desce dentro do fogo. Se for preciso abrir mão de Moabe, vai só nós 2 para Belém. Porque Jesus sabe tirar as órfãs dos nossos caminhos
e trazer Ruth de verdade para conduzirmos para o propósito de Deus na nossa vida. É por isso que Jesus agora coloca, quem coloca é Ele. A multidão passou, olhou, mas não estendeu a mão. Foi semelhante àquele homem espancado, roubado. O sacerdote passou, o levita passou, mas não parou. Olhou e a Bíblia diz que passou de lado ou de lado. Mas um amigo verdadeiro passa naquele momento. Um samaritano que tinha tudo para passar direto, resolve parar. E eu tenho uma coisa para liberar para a sua vida. Hoje o bom samaritano vai passar no teu caminho. Hoje o verdadeiro amigo chamado Jesus de Nazaré vai pisar os pés no teu caminho. Tem gente do outro lado dizendo: Elias, eu não tenho mais em quem confiar. Confia no Senhor teu Deus, que hoje está pisando os pés no teu caminho. Elias, eu não sei para onde ir. Eu procuro amiga para mandar mensagem no Instagram e ninguém me responde. Eu procuro amigo para mandar mensagem no WhatsApp e ninguém me ajuda. Pois é, você não precisa de muitos amigos. Você só precisa de um verdadeiro amigo que hoje está entrando no teu caminho. Porque muitos passam, mas não ajudam. Muitos olham, mas não estendem a mão. É mais fácil olhar, ficar de longe do que chegar e abraçar e ajudar. Porque para muitos, pastor Edmilson, vai perder tempo em ajudar e parar. Para muitos vai perder tempo de fazer o que tinha para fazer na sua vida, do que cumprir o chamado de Deus e ajudar quem está caído. Porque hoje é mais fácil matar do que estender a mão e ajudar e sarar. Deixa eu abrir um parênteses: a gente anda mais com um punhal na mão do que com bálsamo. A gente prefere mais matar quem já está quase morrendo do que estender a mão e derramar azeite. Mas hoje Jesus te trouxe nesta live para você ouvir palavras de Deus e louvores de Deus para sarar as tuas feridas. Elias, eu preciso de ajuda. A ajuda é essa: Jesus está passando no teu caminho só por causa do propósito. Ele ainda tira gente que não é e traz gente de verdade para te aproximar da presença de Deus. É por isso que Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Olha o que Salomão vai dizer: o amigo ama em todo momento. É um irmão na adversidade. Provérbios capítulo 18, versículo 24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Deus ainda prepara um Jonathan para Davi. Deus ainda prepara a Ruth para uma Noemi. Deus ainda prepara Ananias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas a gente não para. Deus ainda prepara alguém. E Jesus é tão bom, é tão fiel, que ele disse em João 14: eu vou, mas eu rogarei ao Pai, e ele vai enviar um amigo. Ele é como eu, ama como eu, sabe como eu, ajuda como eu. Quem é ele? É o bendito Paracleto, é o Espírito Santo de Deus. Ele estará convosco. Quando você vai para a escola, ele está contigo do lado. Quando você pega o ônibus para ir para o trabalho, ele está sentado contigo do lado. Quando você vai para a faculdade, ele está nos corredores contigo do lado. Quando você está precisando de ajuda, este amigo está contigo do lado. 4 homens e um propósito. E eu corro para encerrar. Qual é o propósito desses 4 homens aqui? É não mais, meu Deus, não é mais apresentar-se até Jesus. O intuito destes homens, pastor Edmilson, é levar o homem paralítico até Jesus. Este homem está paralítico e perguntando para Deus, buscando algo novo, uma revelação nova e diferente. Eu vi, com a ajuda do Espírito Santo, que este homem não está apenas paralítico fisicamente, ele está paralítico emocionalmente e psicologicamente.
Psicologicamente, porque ele vê que muitos que já ajudaram a ele não ajudam. Ele não pode trabalhar. Ele é rejeitado pela sociedade. Ele é uma escória da sociedade. Ele é um lixo para a sociedade. Então esse homem está paralítico fisicamente, emocionalmente e psicologicamente. Lembra de quando Jesus passou? Ia para a festa, mas resolveu descer para o tanque, para onde estavam os rejeitados. Tem um homem lá, paralítico, há 38 anos. E não é Jesus que revela, é o homem que fala: eu estou aqui há 38 e não vem ninguém. Todo mundo me esqueceu. Família me esqueceu. Amigo me esqueceu. Perceba que ele está paralítico não só fisicamente, mas emocionalmente e psicologicamente. Todo mundo passava, mas ninguém ajudou. Mas Jesus coloca amigos de verdade para conduzi-los para o propósito certo. Está moído, mas tem a ajuda de Deus para te conduzir para o propósito certo. Está fragilizada, mas tem pessoas de Deus para te conduzir para o propósito certo. Eles poderiam passar direto, sim ou não? Claro. Mas eles resolvem parar. Se agacham, pegam um homem, e a Bíblia diz: e transportaram numa cama. Eles estão levando o homem com o problema e tudo para dentro da casa. E a Bíblia diz que procuravam fazê-lo entrar. O que é que está movendo os 4 homens para fazer o homem entrar dentro da casa? Não é porque tem cantor famoso lá. Não é porque tem estrela gospel lá. É porque Jesus está dentro da casa. O que nos atrai a estar aqui de pé nesta manhã não é por causa de mim que você está aqui ouvindo. É por causa do precioso Jesus, que antes dessa live ser ligada, ele já estava dentro desta casa. Os homens vão fazê-lo entrar dentro da casa. E aqui eu encerro. A Bíblia diz: e fazendo entrar. Eles não acharam, pastor Edmilson, nem entrada na janela, nem entrada pelas portas. O ambiente está tomado, tanto pela glória, tanto pela palavra, tanto pelo povo, porque quanto mais Jesus pregava, mais o lugar enchia. Quanto mais lugar, o lugar enchia da presença, da palavra, mas também era tomado de pessoas. E deixa eu falar uma coisa: o que atrai a multidão é a presença. Canta com a presença para tu ver se no lugar não enche. Prega com a graça de Deus sobre a tua vida para ver se o lugar não enche. O que move o povo para dentro é a presença de Jesus dentro da casa. Jesus prega, o lugar está tomado, e eles viram que não tem probabilidade de entrar pelas portas nem pela janela. Só tem uma coisa: porque só Deus sabe colocar um doido do lado de outro doido. 4 homens malucos pela multidão. O que é que esses homens vão fazer lá em cima? Viram e não achando onde o pusessem levar, eles olharam para o telhado e dizem: só tem uma coisa, vamos subir. Mas eu perguntei para o Espírito Santo: por que esses homens subiram? O Espírito Santo bradou no meu coração: porque antes de a gente subir primeiro, a gente tem que descer primeiro. Porque antes de Deus nos convidar a subir no degrau da exaltação, Deus primeiro nos convida a descer nos degraus da humilhação. Pastor Edmilson, eles tinham tudo para passar direto. Tenho tudo na minha vida e vou atrás de Jesus que pode, mas não. Eles resolveram descer. Aonde ele ia? Está escrito isso, está aqui. Eles desceram, versículo 18, parte A. Eles transportaram o homem, mas antes de levantar e transportar, eles desceram até o homem. Porque só cresce quem desce, e só desce quem tem o objetivo de crescer. Antes de chegar em cima, primeiro Jesus nos convida a descer. Tu prova, é na Bíblia que eu vou provar. Jeremias capítulo 18, versículo 1. Jeremias, levanta-te e desce. Porque antes de você ser profeta, ser porta-voz, tem que descer primeiro, meu filho.
Deus não entrega a pérola dele para quem não desce primeiro. Aleluia. Ele primeiro desce, depois sobe. A Bíblia diz: e subindo. Eles não quiseram saber quem estava dentro. Eles não quiseram saber quem tinha nome, quem não tinha, quem era e quem não era. A Bíblia diz que eles só destelhavam os telhados da casa. Imagina a barulheira. Jesus ensinando e vendo aquela cena. E Jesus não para de pregar de novo. A poeira está tomando conta da casa. E Jesus não está nem aí. Porque os fariseus e doutores da lei foi só para observar o que Jesus pregava. E se de fato ele curava como o povo falava. E para provar, o céu resolve conduzir 4 homens e um doente para dentro da casa. Eles descem o homem. O que move, eu encerro agora, o que move estes homens a colocar o homem dentro da presença de Jesus, de cima para baixo? Primeiro, porque Jesus está lá. Segundo, porque a palavra é pregada lá. Porque o lugar que Jesus está tem que ter palavra pregada. Culto sem pregação não é culto. Tem que ter pregação da palavra. Terceiro, onde Jesus está, algo acontece. Tu prova, Elias prova, vem o enterro de lá para cá. E vem Jesus contra a multidão de lá para cá. De lá para cá vai a morte, de lá para cá vem a vida. Vou dizer de novo, daqui para lá vai o filho da viúva sendo sepultado, conduzido pelo cortejo da morte. De lá para cá vem Jesus trazendo vida. Jesus, aonde chega, algo acontece. Jesus olha e diz: menino, não só fala, mas toca, para quebrar os paradigmas e os protocolos. Menino, levanta-te. Porque onde Jesus chega, algo acontece. Ele chegou na casa de Jairo. A morte reinava. Não tinha amor, não tinha esperança. A pedra era grande para Jairo. Aí Jesus é terrível. Ele tira todo mundo, só deixa o pai e a mãe e diz: é pedra grande para você, né, Jairo? Para você é, mas eu vou colocar primeiro Pedro. Por quê? Pedro significa Petros, pedra pequena. Para você é pedra grande, mas para mim esse problema é pedra pequena. Entra, Pedro. Para você não tem mais amor na casa, né, Jairo? Não tem, mas entra, João. João significa amor. O amor está entrando dentro da casa. O que está faltando? Está faltando esperança. Entra, Tiago, porque a esperança está reinando de novo dentro desta casa. Mas Jesus está faltando algo. A menina está morta, a menina está deitada. Fica tranquilo. Eu sou a ressurreição. E o que tu é mais? Eu sou a vida. Talita cumi, levanta-te, menina. Pode dar de comer porque vai ter vida na casa. Pode dar de comer porque vai ter presença na casa. Hoje o Espírito de Deus está dizendo para você que aonde Jesus está, algo tem que acontecer. Quarto, quem fica diante da presença de Jesus muda. Lembra de quando Paulo ficou diante de Jesus em Atos 9? A vida mudou. Nabucodonosor teve que aprender diante de Deus. E a vida mudou. De bicho para homem. Hoje, Deus quer você na presença dEle. Independente de você estar quebrado ou quebrada, Ele te quer na presença dEle. Fragilizado ou fragilizada, Ele te quer na presença dEle. Jesus, vendo a fé deles, Jesus não viu a fé do homem, Ele viu a fé deles. E só Jesus sabe conseguir ver a fé dentro de alguém. Digite aí: só Jesus sabe ver o que ninguém vê dentro do homem. Hoje Deus te conduziu para diante de Jesus, para você tomar uma atitude. Digite aí, fale que quer voltar para Jesus. E aqui eu já agradeço a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus.